Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Professor Rafael Oliveira, Física, segunda série. Nós vamos para a nossa aula 3 do capítulo 5. Nós vamos estudar o campo elétrico. O campo elétrico é um campo que está associado a cargas elétricas, seja ela positiva ou negativa, certo? E nesse capítulo nós vamos ver a explicação de muitas coisas, sobre a questão por que a pessoa fica escondida dentro do avião ou dentro do carro quando o raio atinge, certo? E muitas coisas legais, Quando nós temos, por exemplo, massas, uma massa qualquer, vai estar sujeito ao quê? A um campo gravitacional, que vai ter a força-peso. E quando existe uma força elétrica, que vai existir o quê? Uma presença de uma carga, certo? O que vai diferenciar o campo elétrico justamente da carga positiva e carga negativa vai ser justamente o sentido da força e também a orientação do campo. Beleza? Então diz o seguinte aqui, que um corpo eletrizado, devido à sua carga elétrica, pode ser positiva ou negativa, cria ao seu redor um campo elétrico. Em cada ponto surge um vetor campo elétrico. Aqui você tem um corpo aqui, e você tem uma carga positiva, você vai ter uma força elétrica, distante dessa carga Q grande aqui, certo? Se você colocar no referencial, a distância entre carga mais Q com a carga Q grande, você vai ter uma força elétrica. Mas se você analisar de maneira pontual, ou seja, isolado só essa carga mais Q aqui, você vai ter uma força F e você vai ter um campo elétrico. Como a carga é positiva, o campo e a força vão estar o quê? No mesmo sentido, O campo elétrico é uma propriedade influenciada pela presença da carga Q, que não depende da carga da prova Q para sua existência, certo? O campo elétrico é analisado de maneira individual, tá? Seja ela com a presença da carga positiva como da carga negativa, tá? E nós temos aqui, quando você tem a carga positiva e carga negativa. Você vê o seguinte, quando a carga é positiva, a força e o campo vão estar o quê? No mesmo sentido, tá? E quando a carga for positiva, a mesma coisa aqui. A força e o campo vão estar o quê? No mesmo sentido, tá? A carga é negativa, vai estar o quê? Em sentidos opostos, certo? Como está aqui, a força está para cá, o E está para cá. Aqui tem uma carga de referência que é menos, tá? Mas existe uma carga positiva maisinha aqui como de prova, Então o campo e a força vai estar o quê? No mesmo sentido, certo? E a definição de campo elétrico é o quê? E, campo elétrico, F, que é a força medida em Newton, Q, a carga medida em Coulomb, certo? E nós vamos ver a questão da blindagem eletrostática, justamente que nós falamos no começo da nossa videoaula. Quando existe um carro, e um raio cai em cima, e não acontece nada com o motorista, assim como acontece no avião. Você tem um corpo aqui eletrizado aqui na superfície, e quando está numa blindagem eletrostática, meu campo elétrico no interior é igual a zero, assim como aqui, Nesse campo elétrico aqui, você tem quem? Você tem a questão indo ao encontro ao negativo, assim como aqui por fora as cargas positivas estão o quê? Saindo, tá? E tudo fica o quê? Blindado. O que significa blindar? Não existe atração, certo? Não existe interação elétrica. E aqui existe um senhor, e está sofrendo descarga em volta dessa gaiola, que inclusive é conhecida como a gaiola de Faraday, para poder também se blindar de cargas elétricas, que vão ao encontro, certo? Isso aqui, essa bobina aqui nós chamamos de bobina de Tesla, ela emite descargas elétricas, DDP, em volta dessa gaiola aqui, e esse professor aqui, esse senhor, nada vai acontecer com ele, porque justamente sobre a blindagem eletrostática, certo? Então, quando existe um corpo,
que esteja em blindagem eletrostática, o campo elétrico no interior é igual a quanto? Igual a zero, tá? Que também é conhecido como gaiola de Faraday. Um grande exemplo, né? No sistema prisional, você colocando essa gaiola, você inibe as ondas de celular, né? A pessoa não consegue fazer ligações, né? Nós temos uma linha de campo, né? Nós temos uma carga negativa, carga positiva. Aqui você entra as cargas negativas e sai as cargas elétricas positivas, tá? A carga positiva vai ao encontro às cargas negativas, assim como que todas as linhas chegam. E assim como na carga positiva, as linhas de campo também saem, tá? Isso aqui eu tenho que saber, tá? Que esse conceitual importante. Inclusive foi uma experiência feita por Faraday, né? Por malha de ferro, quando fez essa interação aí, beleza? Nós temos o campo elétrico também, né? Uma distância do ponto P, né? Carga positiva. Nós temos uma carga de prova, né? E vai existir o quê? Uma força elétrica, que essa maneira de calcular o quê? O campo elétrico é igual o K0 que nós conhecemos, que é 9 vezes 10 a 9, tá? O valor fixo, vezes o valor de Qzão, que é esse Q aqui, sobre D ao quadrado, tá? A distância tem que estar sempre em metros, tá certo? Porque quando você tem uma carga está distante de uma carga de prova, você vai ter uma força elétrica, certo? Aí você colocando na fórmula do campo elétrico, você vai achar essa relação aqui, tá? Só quando eu pedir a distância da carga de prova, tá? Isso vai estar bem claro, tá? Uma carga Q de 2 coulombs está situada a 2 metros de distância. Calcule o campo elétrico. Aí você vai utilizar essa fórmula aqui, né? Essa equação aqui, para que vocês possam efetuar o cálculo, beleza? Aqui está o gráfico, né? Também é uma assíntota, uma hipérbole, que quanto mais cresce a distância, o nosso campo elétrico também vai o quê? Decrescer, certo? Nós temos, quando está nessa região aqui, é a metade, e quando esteja aqui em cima aqui, é o próprio valor de E, certo? E nós temos a aceleração no campo elétrico, né? Então você tem F é igual a Q vezes E, né? Quem é força? Segundo a lei de Newton. Massa vezes aceleração, que é igual a Q vezes E. Quem é A? Q vezes E sobre M. E a aceleração em metro por segundo. Massa é igual a massa em quilogramas. E é o campo elétrico Newton por cômodo, certo? A questão 1, tá? Uma carga de 30 coulombs está sujeita a uma força de 60 newtons. Calcule o seu campo elétrico. Essa aqui nós vamos utilizar a definição de campo elétrico. Como é que eu consigo mexer nas equações? Quando pede uma coisa, eu volto lá na teoria, tá? Devagarinho, na paz. Eu vou utilizar essa equação aqui, tá? Quando você esteja o quê? Uma carga esteja sujeita a uma força F, tá? Ele deu a força, ele deu a carga, tá? Quando nós estamos estudando, estamos aprendendo, temos que consultar mesmo, tá? Nada de fazer como se estivesse fazendo prova, tem que buscar uma aprendizagem. Então, a força que é F igual a Q vezes E, é igual a F sobre Q. Q quem é F? 60, Q é 30, 60 dividido por 30 é o que? 2 newton por coulomb, né? Achamos o exercício. A questão 2, leia as afirmativas abaixo, julgue quanto a ser certas e erradas, em seguida marque a alternativa correta. O campo elétrico gerado numa região do espaço depende exclusivamente da carga da fonte e do meio. Sim, claro que depende. O campo elétrico pode ser que venha na carga positiva ou carga negativa. 2. Em torno de uma carga sempre haverá o campo elétrico? Sim. Inclusive, a segunda complementa a primeira. 3. Se o campo elétrico de uma região não variar com o decorrer do tempo, ele será chamado campo eletrostático, ou seja, elétrons em repouso. Sim, porque o que vai justificar o que nós vimos agora há pouco, essa questão da blindagem eletrostática, certo? Todas assertivas estão corretas.